esses receptores de androgênio. Você tem essa produção pela glândula suprarrenal, que vai acabar ligando ao receptor de androgênio. E você tem também as variantes do receptor de androgênio, a mais conhecida variante splice do ARV7, que faz com que o receptor de androgênio ele se torne ativo mesmo sem nenhum ligante, e tudo isso fazendo com que a célula, com que o tumor, ele acaba crescendo. E por que é importante a gente entender esse mecanismo de resistência à castração? Porque a partir desses mecanismos é que a gente vai fazer o tratamento desses pacientes. Então, por exemplo, uma das drogas que a gente usa com certa frequência, que é a abiraterona, ela vai atuar inibindo a produção de androgênio pela suprarrenal, certo? E ela vai atuar inibindo uma produção da própria célula tumoral, né? Um outro mecanismo de resistência à castração é a célula tumoral produzindo a sua própria testosterona. Por outro lado, os novos agentes hormonais, enzalutamida, apalutamida e darolutamida, o que eles vão fazer como forma de atuação, eles vão inibir a ligação da testosterona ao receptor de androgênio, eles vão inibir também a translocação desse receptor de androgênio para dentro do núcleo e eles vão inibir o estímulo que o receptor de androgênio vai ter no DNA. Então, isso faz com que esses novos agentes agem ainda no receptor de androgênio, impedindo o crescimento tumoral. Apesar de a gente ter uma resistência à castração, o mecanismo do resistência à castração ele ainda é muito dependente do receptor de androgênio, por isso que essas novas drogas acabam atuando. E qual que é a jornada do paciente até aqui? O que leva o paciente a chegar até essa resistência à castração? Então, de maneira geral, que a gente tem uma doença inicialmente clinicamente localizada, esse paciente ele pode ser tratado de maneira local, cirurgia, radioterapia. Eventualmente, esse paciente ele pode apresentar uma elevação do PSA, uma recidiva bioquímica, e se nesse momento a gente tratar esse paciente com recidiva bioquímica, mas sem metástase, a gente fizer um bloqueio hormonal, esse paciente apresentando uma progressão do PSA e ele mantendo sem metástase, ele vai ter um câncer de próstata resistente à castração não metastático. Por outro lado, se a gente não tratar esse PSA e a gente acompanhar essa recidiva bioquímica, esse paciente invariavelmente pode desenvolver metástases e aí sim é o câncer de próstata hormônio sensível metastático e alguns pacientes se apresentam inicialmente com a doença aqui, que é aquele paciente com câncer de próstata metastático de novo, que se chama. Se você tratar esse doente nessa fase de hormônio sensível e ele apresentar uma progressão, aí sim ele tem o câncer de próstata resistente à castração metastático. Então, essa é a jornada do paciente até atingir esses estágios da doença, mas o que eu chamo a atenção é que, para o paciente morrer em decorrência do câncer de próstata, ele invariavelmente vai precisar passar pelo câncer de próstata resistente à castração metastática. Por isso é tão importante a gente evitar que ele chegue até aqui, mas também, a partir do momento que ele chega nesse cenário, a gente tentar fazer o melhor possível, porque provavelmente esse é o último estágio da doença antes que o paciente vá a óbito em decorrência dela. Agora, como é que a gente tem essa situação da resistência à castração em termos de prevalência? Tá? Então, isso são dados antigos, né, de uma era pré-disponibilidade de tratamentos, né, para essa situação. Então, o que se estima, né, é que mais ou menos em torno de 10 a 20% dos pacientes com câncer de próstata, eles vão desenvolver uma resistência à castração em aproximadamente 5 anos de seguimento, ou seja, é um número significativo desses pacientes que acabam evoluindo para a resistência à castração. A imensa maioria desses pacientes, quando chegam na resistência à castração, eles vão ter doença metastática, ou seja, mais de 85% dos pacientes vai ter doença metastática e 15% deles aproximadamente vai ter a doença não metastática. E a sobrevida mediana desses doentes, a partir do momento do diagnóstico, gira em torno de 14 meses, o que mostra que realmente, sem tratamento, a sobrevida desses pacientes é extremamente curta. Tá? Então, agora, direcionando já em relação ao tratamento, né, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o câncer de próstata resistente à castração não metastático, que seriam mais ou menos esses 15% de pacientes com resistência à castração. Lembrando que esse é o doente que normalmente ele teve um tratamento da sua doença primária, apresentou uma recidiva bioquímica e foi tratado, e a partir do momento que ele desenvolve
resistência à castração sem metástases. Um outro cenário que pode acontecer, um pouquinho mais raro e cada vez vai acontecer menos, são aqueles pacientes que não eram candidatos à terapia local e se faz como tratamento exclusivo da doença localizada a hormonioterapia. Quando esse paciente progride, ele também vai ter uma resistência à castração não metastática. Agora, a pergunta que fica, né? A resistência à castração não metastática, por definição, é um estágio de doença em que o paciente não apresenta sintomas, certo? Afinal de contas, ele não tem metástases. O que basicamente ele tem é uma elevação de PSA, né? Então, como o paciente está clinicamente bem, assintomático, e a única coisa que está alterando é o exame, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: será que vale a pena tratar esse paciente? E, de maneira geral, a ideia é que, assim, se a gente não tratar, esses doentes, eles têm uma probabilidade muito grande de progredir, certo? Então, diferente da recidiva bioquímica pós-tratamento inicial, em que a gente sabe que o desfecho desses pacientes é bastante heterogêneo, alguns pacientes acabam nunca desenvolvendo metástases, na resistência à castração, ou seja, na elevação do PSA em resistência à castração, é um pouquinho diferente. Quase metade dos pacientes ou vão a óbito ou vão desenvolver metástases em aproximadamente 2 anos. Ou seja, é um cenário que tem uma probabilidade de progressão relativamente rápida. Então, isso já faz com que a gente possa, sim, pensar em tratar esse paciente. Um outro ponto importante é que quando esses pacientes eles progridem depois de uma resistência à castração não metastático, invariavelmente eles vão desenvolver metástases, certo? E quando a gente analisa metástase óssea com resistência à castração, o que a gente observa é que um número significativo desses pacientes vão apresentar algum evento ósseo relacionado ao esqueleto. Então, praticamente metade dos pacientes vai ter algum evento ósseo, ou necessidade de cirurgia, ou compressão, ou necessidade de radioterapia, ou fratura patológica. Então, você prevenir esse evento ósseo acaba sendo importante porque, invariavelmente, metástase óssea e resistência à castração está associada a maior probabilidade de problemas para o paciente, complicações associadas a essa metástase. E, em geral, essas metástases elas são associadas à piora na qualidade de vida desses doentes, tanto do ponto de vista físico, funcional e emocional. Então, baseado nisso, não só é importante a gente prevenir o desenvolvimento de metástases, porque esses pacientes eles acabam desenvolvendo metástases de maneira relativamente rápida, mas esse desenvolvimento de metástases, em geral, associado à piora da qualidade de vida dos pacientes. E quando se pergunta para o paciente se ele estaria estaria disposto a trocar tempo de vida, contanto que ele não tivesse metástase óssea, e de maneira geral, a maioria dos pacientes, quase 90% deles, preferiam viver menos, contanto que não tivessem metástase óssea, com o intuito de evitar complicações ósseas. Então, realmente, evitar essa progressão para a doença metastática, ela acaba sendo importante, porque do ponto de vista do paciente, isso tem um significado, né? Você melhora a qualidade de vida, você diminui a chance de ele ter algum desfecho desfavorável. Além disso, parece que você prevenindo o desenvolvimento de metástases, você também melhora a sobrevida desses pacientes. Então, quanto mais você retarda com que esse paciente chegue naquele último estágio, que é a resistência à castração metastático, você vai fazer com que esse paciente viva mais. Então, esse é um estudo que avaliou a correlação entre sobrevida livre de metástases e sobrevida global, e a gente observa que as curvas elas andam bastante juntos, isso aqui especificamente em doença localizada, certo? Mas claramente existe uma associação entre sobrevida livre de metástases e sobrevida global, mas quando a gente avalia assim no câncer de próstata resistente à castração não metastático, isso também acontece, ou seja, pacientes que desenvolveram metástases 6 meses depois do início do tratamento, eles tiveram menor sobrevida, da mesma forma, pacientes que desenvolveram metástases em até 12 meses após o início do tratamento tiveram menor sobrevida, ou seja, fazer tratamento para prevenir metástases parece ser importante, não só para evitar eventos ósseos adversos, mas também para fazer com que esse paciente viva mais. E uma última razão que eu acho que é importante a gente considerar tratar esses doentes é porque
apesar de eles serem resistência à castração não metastático, a provável razão para eles serem não metastáticos é porque os nossos exames de imagem convencionais não mostram a presença de doença. Então, esse é um estudo interessante que avaliou 200 pacientes com resistência à castração não metastática, que apresentavam alto risco de progressão, definidos pelo tempo de duplicação do PSA menor do que 10 meses, ou um ISUP maior ou igual a 4, e todos esses pacientes fizeram PET de PSMA. E o que a gente observa é que quase a totalidade desses pacientes captaram no PET, 98% dos pacientes. Mais da metade deles com doença metastática, e quando a gente avalia a distribuição da doença metastática, quase a metade tinha muita doença metastática, ou seja, não tinha só um foco de captação, tinham vários focos de captação. Então, nesses doentes com resistência à castração não metastática, não só por aquelas razões que eu falei antes vale a pena tratar, mas porque possivelmente boa parte desses pacientes já tem doença metastática que não foram identificadas nos nossos exames de imagem convencionais. Então, é justificável você, sim, avaliar a possibilidade de tratar esse doente. Isso significa que a gente deva fazer PET de PSMA em todos esses pacientes? Não. Provavelmente, a realização de PET de PSMA aqui não vai mudar muito a conduta. Então, quando a gente analisa o que sugere o Radar 3, que é um grupo de especialistas que se reúne para tentar definir melhores práticas no câncer de próstata, o que eles aconselham é que você deve continuar fazendo os métodos de imagem convencionais, Então, o primeiro método de imagem quando o PSA chega a 2, certo? Se esse for negativo, você faz o segundo quando o PSA chega a 5, e na sequência, cada duplicação do PSA, baseado sempre numa testagem de PSA a cada 3 meses. Então, isso que é o que se aconselha, mas realização dos métodos de imagem de nova geração em casos extremamente selecionados em que, eventualmente, a positividade desse exame poderia te ajudar a mudar a conduta. Então, de certa forma, é só para justificar o porquê que é importante tratar, mas não que a gente deva fazer PET de PSMA em todo mundo. Tá? Agora, todos esses pacientes, eles devem ser tratados, tá? Então, mesmo dentro do resistência à castração não metastático, existe uma certa heterogeneidade desses pacientes. E talvez a melhor forma de a gente avaliar isso seja com o tempo de duplicação do PSMA. Então, esse é um estudo que avaliou 400 pacientes e definindo a incidência cumulativa de metástases ou a mortalidade câncer específica. E tudo isso dividido por tempo de duplicação do PSA. E o que a gente observa é que, realmente, aqueles pacientes que têm um tempo de duplicação do PSA mais curto, eles têm uma maior probabilidade de progressão, enquanto os pacientes que têm tempo de duplicação do PSA mais longo, eles têm menor probabilidade de progressão. E quando a gente analisa nesse mesmo trabalho, o tempo mediano para o desenvolvimento de metástases, por exemplo, em PSAs com pacientes com tempo de duplicação do PSA menor do que 3 meses, é de 9 meses, ou seja, rapidamente desenvolve doença metastática. Mas, por outro lado, aqueles pacientes com tempo de duplicação do PSA maior, entre 40 a 50 meses de tempo mediano. Certo? Então, aqui a gente já consegue diferenciar de maneira muito clara um grupo de pacientes que tem maior probabilidade de progressão, e quando a gente avalia o risco relativo de desenvolvimento de metástases, parece que em torno de 8 a 9 meses existe um aumento significativo dessa curva, então sugerindo realmente que até em torno de 9, 10 meses, se o paciente tiver um tempo de duplicação maior do que isso, talvez seja um paciente que tenha baixo risco de progressão. Por outro lado, os pacientes que têm um tempo de duplicação menor do que 8 a 10 meses têm uma maior probabilidade de progressão, então esses pacientes são os pacientes que a gente deve focar e discutir tratamento. E quando a gente analisa a mortalidade desses doentes, fica muito claro que realmente o tempo de duplicação do PSA ele é importante. Então, esse estudo ele avaliou a mortalidade por câncer de próstata comparado com mortalidade por outras causas associado à idade, tempo de duplicação do PSA e comorbidades. E o que a gente observa, independente da idade e independente das comorbidades, pacientes com tempo de duplicação do PSA menor do que 9 meses vão morrer em decorrência do câncer de próstata. Então, vale a pena, sim, a gente focar nesses pacientes. Por outro lado, pacientes que têm tempo de duplicação maior do que 9 meses, independente da idade ou das comorbidades,
a chance de eles morrerem de câncer de próstata ou de outras causas é relativamente semelhante. Então, talvez seja um grupo que a gente possa, assim, observar um pouquinho mais. E aí, nessa situação, né, definindo que vale a pena a gente tratar e definindo quais são os pacientes que têm maior risco de progressão, foram feitos 3 estudos para nos dizer se realmente, qual que é a real necessidade, o real benefício de a gente tratar esses pacientes. Tá? Então, esses estudos foram o estudo Spartan, que avaliou a utilização de apalutamida no câncer de próstata resistente à castração não metastático. Lembro, então, que para entrar no estudo, pacientes tinham que ter câncer de próstata resistente à castração não metastático, com tempo de duplicação do PSA menor ou igual do que 10 meses, e o desfecho primário foi sobrevida livre de metástases. O segundo estudo foi o estudo Prosper, avaliando a enzalutamida. O mecanismo de ação da enzalutamida à apalutamida é muito semelhante, também com os mesmos critérios de inclusão e com o mesmo desfecho primário. E o terceiro estudo foi o ARAMIS, que avaliou a utilização de darolutamida, também, novamente, com o mesmo critério de inclusão e o mesmo desfecho primário. Essas 3 drogas, APA, ENZA e darolutamida, um mecanismo de ação bastante semelhante. E quando a gente avalia a característica dos pacientes nos 3 estudos, o que a gente observa realmente pacientes com uma idade média em torno de 74, 75 anos, que é o que acaba sendo a prática do nosso dia a dia, né, que são os pacientes que realmente acabam chegando nesse estágio de resistência à castração não metastática. Chama atenção que a maioria desses pacientes apresentavam um tempo de duplicação do PSA relativamente curto, né, um tempo mediano em torno de 4 meses, mais ou menos. Então, é um grupo de pacientes com alto risco de progressão, então um grupo de pacientes bastante selecionados. Tá? Então, em relação ao desfecho primário, que é a sobrevida livre de metástases, o que a gente observa aqui nos 3 estudos, todos eles tiveram benefício no seu desfecho primário, né? Uma magnitude relativamente semelhante, né? Em torno de 70% na redução do risco de desenvolvimento de metástases ou óbito, certo? O ARAMIS um pouquinho menor, né? 60%, mas claro que como os critérios de inclusão foram semelhantes, mas as características dos pacientes eram diferentes, a gente não pode comparar um estudo com o outro. Eles 2 anos o tempo para desenvolvimento de metástases. Então, todos eles atingiram seu desfecho primário, fazendo com que esses pacientes vivam pelo menos mais 2 anos sem metástases em qualquer uma dessas drogas. E a gente teve a atualização desses 3 estudos agora na ASCO, né, faz 2 semanas, e que os 3 mostraram também benefício no desfecho secundário de sobrevida global. Ou seja, aquilo que eu mostrei para vocês inicialmente, que poderia existir sim um benefício, né, você retardar metástase poderia ser associado a melhor sobrevida, e realmente nesse estudo parece que sim, por mais que esses pacientes eles tenham recebido tratamento subsequente, né? Então, esses pacientes eles acabavam tendo doença metastática, eles recebiam um novo tratamento, mesmo assim eles viveram mais, né? Então, tanto quando a gente analisa no Spartan, houve uma redução no risco de morte em torno de 22%, no Prosper, essa redução do risco de morte foi em torno de 27%, e no ARAMIS, essa redução do risco de morte foi de 31%. Então, todos esses dados demonstrando que esses pacientes eles vivem mais, e a mensagem que fica de tudo isso é que intensificar esse tratamento hormonal, né? Ou seja, você fazer esse tratamento de maneira mais precoce, mesmo nos pacientes que não tenham sintomas e não tenham metástases, parece valer a pena. Tá? É claro que, baseado naquilo que eu falei inicialmente, a ideia é que a gente foque nos pacientes que têm um alto risco de progressão, né? Com tempo de duplicação do PSA menor ou igual a 10 meses, aqueles que têm maior do que 10 meses, ainda a recomendação é que a gente acompanhe, porque alguns desses pacientes podem levar até 5 meses de metástases, e aí é um tempo muito prolongado de tratamento com seus efeitos colaterais, mas naqueles pacientes com maior risco de progressão, parece sim que intensificar esse tratamento mais precoce vale a pena. Passando um pouquinho agora para o próximo cenário, que é a resistência à castração metastática, ou seja, o paciente que ou tinha um não metastático, resistente à castração e progrediu, ou tinha metastático hormônio sensível e também progrediu, certo? A gente tem diversos estudos que avaliaram as opções de tratamento nesse cenário, né? Então, a gente tem dados de quimioterapia, a gente tem dados de abiraterona pré
e pós-quimioterapia, a gente tem dados de enzalutamida pré e pós-quimioterapia, e a gente tem dados de cabazitaxel, que é um outro agente quimioterápico, e radium 223. Agora, a gente claramente avalia, né, que quando você faz esse tratamento em fases mais avançadas da doença, né, você vê que talvez o benefício em termos de sobrevida global ele não seja tão significativo quanto a gente viu anteriormente. Tá? Agora, a pergunta é, quando tratar? Existe uma discussão, né, se valia a pena tratar esses pacientes já no momento em que eles desenvolvem a resistência à castração metastática ou se vale a pena, eventualmente, você manter o tratamento até que eles desenvolvam sintomas, por exemplo. E tem alguns dados que sugerem que quanto mais cedo tratar, melhor. Essa é a análise do 302, né, uma análise de subgrupo, mas o que a gente avalia aqui, que naqueles pacientes que não apresentavam dor, tratar cedo seria melhor. Nos pacientes que apresentavam PSA mais baixo, eles responderam melhor ao tratamento, e nos pacientes que apresentavam fosfatase alcalina menor, ou seja, com menor volume de doença óssea, tratar mais cedo seria melhor. Então, a gente já viu na resistência à castração não metastática que intensificar precocemente esse tratamento vale a pena, e na doença metastática também parece que isso é verdade, certo? E um outro estudo de análise de subgrupo do 302 também, mostrando que a diferença entre as curvas, né, naqueles pacientes tratados de maneira precoce, ou seja, que pacientes assintomáticos com PSA menor e com Gleason mais baixo, eles se beneficiaram mais do tratamento do que se você esperasse esses pacientes desenvolverem sintomas ou tendo um PSA mais elevado. Então, quando tratar, assim que ele desenvolve a resistência à castração metastática, certo? Agora, como é que a gente deve tratar esses pacientes? Então, aqui a gente tem, basicamente, 3 opções de tratamento inicial, que é a quimioterapia com docetaxel, enzalutamida ou abiraterona, mas eu vou dar uma pincelada geral em como é que a gente deve escolher a melhor forma de tratamento, tá? Então, de certa forma, o que vai definir a decisão terapêutica é, primeiro, o que esse paciente recebeu previamente, certo? Isso é extremamente importante, a gente vai na sequência por quê. Como é que ele respondeu e qual foi a velocidade de progressão nas linhas anteriores ao tratamento? Se esse paciente ele apresenta alguma alteração genética já conhecida ou não, se ele tem alguma variante histológica ou mutação em gene de reparo de DNA, e se tem algum ensaio clínico disponível para esse grupo de pacientes. Então, tudo isso é importante a gente avaliar antes de a gente tomar uma decisão de qual que é a melhor forma de tratamento. Chama atenção essa última atualização do NCCN, né? Então, quando ele coloca aqui no resistência à castração não metastática, a primeira coisa, antes de você decidir tratamento, é avaliar a possibilidade de você ter uma biópsia dessa lesão para você fazer testes genéticos, certo? Então, avaliar se esse paciente apresenta instabilidade microsatélite, é algo raro em câncer de próstata, mas quando ele apresenta, a imunoterapia acaba sendo a primeira opção de tratamento, alguma opção viável de tratamento, e fazer testes para avaliação se o paciente apresenta ou não alteração em gene de reparo de DNA. Tá? Então, isso hoje se considera um primeiro passo no tratamento do câncer de próstata resistente à castração metastático. Se você não tiver a possibilidade de avaliar isso, considere como se ele fosse um adenocarcinoma sem nenhuma alteração, mas se você tiver essa possibilidade, aí o tratamento vai depender um pouquinho disso. Tá? Então, quando você define que esse paciente ele tem adenocarcinoma e não tem nenhuma outra alteração, eu coloco aqui as 3 principais opções, abiraterona, docetaxel e enzalutamida. O cipuleucel a gente não tem no nosso meio, é uma imunoterapia, e chama atenção só para a presença do radium 223. O radium 223 ele é uma opção de tratamento, mas ele vai ser utilizado em alguns cenários específicos. O paciente tem que ter no mínimo 2 metástases ósseas, ele não pode ter metástase visceral e ele tem que ser sintomático. Nessas situações, o radium 223 seria uma opção, mas tem uma recomendação recente da agência europeia que sugere que, devido aos efeitos colaterais, a gente não deva usar o rádio 223 como primeira linha de tratamento e talvez nem como segunda linha, deixando ela como terapia subsequente. Tá? Então, a gente vai acabar ficando com as 3. Abiraterona, docetaxel ou enzalutamida são as 3 opções que a gente tem que considerar nesse tratamento. Quando é que a gente vai, em geral, devido ao melhor benefício, né, a menor presença de sintomas, a gente acaba optando pelos novos agentes hormonais, tanto o ENZA quanto a AB,
como primeira opção de tratamento, mas tem alguns pacientes que talvez valha a pena fazer quimioterapia já como primeira linha. E aqui eu chamo a atenção, esses são os critérios de aparício de doença anaplásica. Então, eu chamo a atenção para alguns fatores importantes, né? Que é um paciente que tem metástase visceral, então, um paciente que tem um grande volume de metástase visceral, esse paciente provavelmente seria um paciente com seria um melhor candidato à quimioterapia. Pacientes com PSA baixo e grande volume de doença, então, aquele paciente que se apresenta com várias metástases ósseas, com PSA relativamente baixo, esse paciente talvez também tenha uma maior probabilidade de doença anaplásica, seria o melhor candidato à quimioterapia, e pacientes que tiveram um intervalo curto de progressão após iniciar a hormonioterapia. Então, esses são os critérios que fazem com que a gente pense mais em quimioterapia ao invés dos novos agentes hormonais. Fora isso, talvez um novo agente hormonal seja uma boa opção. Quando esses pacientes eles já receberam algum tratamento prévio, tanto na doença hormônio sensível ou mesmo na resistência à castração, o tratamento, então, ele vai depender um pouquinho do que ele recebeu. Então, se o paciente recebeu abiraterona, enzalutamida, ou mesmo apalutamida ou darolutamida no cenário de não metastático e resistência à castração, provavelmente na sequência é mais adequado você indicar quimioterapia para esse paciente. Por outro lado, se ele recebeu docetaxel nos critérios Charted na hormônio sensível, ou ele, como primário na resistência à castração, também recebeu quimioterapia, provavelmente um novo agente hormonal seja um quadro mais adequado, a não ser que esse paciente ele tenha aqueles critérios de doença anaplásica, aí talvez o cabazitaxel seja uma melhor opção, seja uma segunda linha de tratamento. E por que a gente não faz um novo agente hormonal seguido de outro? Ou seja, se você fez a abiraterona na hormônio sensível, por que na progressão você não faz ENZA? Ou se você fez ENZA, por que você não faz AD? Porque, em geral, a taxa de resposta de um novo agente hormonal seguindo com um novo agente hormonal, ela é extremamente baixa, certo? Especialmente fazer a abiraterona pós-ENZA, a queda do PSA é talvez anedótico, né? ENZA pós-AB responde um pouquinho melhor, mas mesmo assim a gente observa que as taxas de resposta elas são muito curtas, né? Em alguns meses esses pacientes acabam progredindo. Então, por isso que se o paciente usou algum novo agente hormonal, normalmente na progressão a gente acaba considerando utilizar quimioterapia, tá? E na terapias subsequentes, aí vai depender também um pouquinho do que ele fez, mas em geral você acaba discutindo possibilidade de um novo quimioterápico, né, o cabazitaxel, especialmente se o paciente ele progrediu com esses novos agentes hormonais muito rápido, né? Então, se o paciente fez a biraterona e com menos de 12 meses ele já estava progredindo, a gente tem um estudo que comparou fazer o outro agente hormonal versus cabazitaxel e realmente fazer um novo quimioterápico parece ser melhor. Então, nesses pacientes que respondem por períodos curtos aos novos agentes hormonais, provavelmente a sequência de tratamento dele não seja baseada em novos agentes hormonais, mas sim baseada em quimioterapia. E aqui especificamente nesse estudo, que é o estudo CARD, o que se avaliou foi comparação com cabazitaxel e novo agente, cabazitaxel acabou sendo melhor, né? Ele aumentou sobrevida livre de progressão, ele aumentou sobrevida global também, né? Reduzindo especificamente a sobrevida livre de progressão em quase 50%, né? Em 46% nesses pacientes. Então, na sequência, isso acaba sendo melhor. Só para finalizar, em relação às perspectivas futuras, tá? Então, o que a gente tem visto, especialmente pelo fato de, na resistência à castração, a medicina personalizada ela ter ganhado muito espaço, né? E como eu falei para vocês, naqueles pacientes que se apresentam com resistência à castração metastática, o NCCN já coloca que, se possível, você deve ter uma amostra do tumor para fazer análises moleculares. Hoje, o que a gente vê de perspectivas futuras é o tratamento direcionado para as alterações que eventualmente os pacientes têm, certo? Então, algo que tem tido bastante, que talvez seja bastante promissor, é a utilização dos inibidores PARP, que já estão liberados para câncer de mama, câncer de ovário. A gente sabe que as mutações no BRCA1 e 2, elas são raras no câncer de próstata localizado, mas na doença resistência à castração, elas parecem ser mais frequentes. E nesses pacientes que apresentam esse tipo de mutação,
a utilização do olaparib, isso acabou de ser liberado nos Estados Unidos pelo FDA, para utilizar como forma de tratamento. Ela parece ter resposta melhor do que você continuar com os novos agentes hormonais, mas algo que tem se estudado também é uma associação de inibidores PARP com novos agentes. Então, tem estudo em andamento analisando a enzalutamida em associação com o olaparib, por exemplo, já como primeira linha de tratamento no câncer de próstata resistente à castração metastático. Isso porque parece que essas mutações do receptor de androgênio, elas também têm alguma certa atuação dessa enzima chamada PARP. Chama atenção também alguns estudos analisando imunoterapia. O câncer de próstata, ele não é uma doença muito imunogênica, então ele nunca respondeu tão bem à imunoterapia, mas a gente tem o Cipuleucel-T, que foi a primeira imunoterapia que teve resposta, né? Então provavelmente a gente venha com algumas imunoterapias na sequência para o câncer de próstata. Lembro só daquilo que eu falei, instabilidade microsatélite é extremamente rara em câncer de próstata, associada à síndrome de Lynch, mas nos Estados Unidos o pembrolizumab ele já é liberado para essa indicação. PSMA lutécio, algo que também está vindo com bastante força. Na última ASCO, 2 semanas atrás, teve a apresentação inicial do estudo chamado TERAP, que é um estudo que avaliou pacientes com câncer de próstata resistente à castração metastático, que tinham indicação de receber cabazitaxel, e eles foram randomizados para receber lutécio versus cabazitaxel. O endpoint primário do estudo foi taxa de resposta do PSA, e o lutécio PSMA teve uma taxa de resposta melhor, né, uma queda maior de PSA comparada com cabazitaxel. Isso naqueles pacientes que apresentavam alta expressão do PSMA nas metástases. Então, parece que é algo que, para o futuro, a gente possa realmente discutir. E, por último, algo que a gente tem muito pouco dado, talvez tenha alguns estudos com 15, 20 pacientes em cada um deles, que é fazer a radioterapia dirigida para metástases, algo que talvez, no futuro, nessa resistência à castração, possa ser interessante, mas hoje a gente não tem dado suficiente, não deve ser algo que a gente faça na prática clínica, mas talvez naqueles pacientes com doença resistente à castração que tem uma oligoprogressão, ou seja, ele tem uma única metástase que surge, né? Muitas vezes é naquela metástase que tem um clone resistente à castração. Se você irradiar, você consegue eventualmente destruir aquele clone de tumor e, porventura, fazer com que esse paciente permaneça com uma resposta por mais tempo. Então, tudo isso algo que vale a pena a gente ficar analisando, né? Porque tem muita coisa nova vindo, né? Então, essas são as perspectivas futuras no tratamento dessa doença. Então, como mensagem final, a gente tem que entender que nós tivemos diversas alterações no tratamento do câncer de próstata avançado na última década. Eu acho que talvez nem todos os urologistas vão tratar esses doentes, mas é extremamente importante que nós, urologistas, afinal de contas, muitos desses pacientes são nossos, a gente entenda isso e possa participar da decisão terapêutica desses nossos pacientes, certo? É importante a gente saber dessa eficácia e desses efeitos colaterais das novas drogas, lembrando que no câncer de próstata resistente à castração não metastática com maior risco de progressão, a gente tem 3 drogas liberadas, apalutamida, enzalutamida e darolutamida, e em geral todas elas atrasam o surgimento de metástases em aproximadamente 2 anos, melhorando também a sobrevida global. E no câncer de próstata resistente à castração metastático, a abiraterona, a enzalutamida e a docetaxel são opções de primeira linha de tratamento. Cabazitaxel e o radium 223 também são alternativas na sequência. Qual que é a melhor sequência ainda está para ser definida, a gente não sabe qual que é o melhor próximo passo, mas acredito que no futuro a medicina personalizada vai ter um impacto significativo no tratamento desses novos pacientes. Então, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar. Fico à disposição aí para a gente realmente discutir, para perguntas, e acho que é algo extremamente interessante, né? A gente tem tido bastante mudança, então vale a pena discutir, tem bastante coisa para a gente conversar. Obrigado, pessoal. Bom, meu nome é Alexandre Baruto, então sou urologista aqui de Sergipe, como moderador aí. Em primeiro lugar, parabéns, Ari, aula espetacular, realmente contextualizando esses últimos, digamos, 3 anos, né, de 2018 para cá, no qual uma produção científica importantíssima, em um cenário que até então
era um pouco nebuloso, que era justamente a resistência à castração M0, que até então gerava muita ansiedade no médico e no paciente, e houve essa reviravolta com esses 3 estudos, que basicamente fizeram a alegria aí dos bioestatísticos, né? Porque 3 curvas, basicamente da mediana de sobrevida e de progressão, que praticamente se superpõem e mostram um benefício extremamente importante de 2 anos, né? Então, muito obrigado por ter colocado. Ainda ganhamos de bônus uma pincelada também na questão do carcinoma de próstata metastático resistente à castração. Então, parabéns pela aula. E a gente sabe que essas situações acabaram chegando mais perto, né? Esse quadro, em geral, chegou mais perto do urologista agora, né? E um dos objetivos nosso nesse momento é justamente que você compartilhasse com a gente a sua experiência na condução desse cenário como urologista, né? Como você conduz esse paciente, como é que é a sua relação com o paciente, você prescreve essas medicações, como é que é a sua relação com o oncologista? Então, acho que essa é uma ótima pergunta, né? Como eu falei ali no final, eu acho que a gente, que nós como urologistas, assim, tradicionalmente, a hormonioterapia era algo do urologista, gradativamente a gente foi perdendo isso, mas eu acredito que o urologista ele deve fazer parte dessa discussão e dessa decisão do tratamento com o paciente, né? Então, eu não acho que assim seja uma briga entre urologista e oncologista, tá? Eu costumo tratar esses pacientes, então, realmente, eu tenho um paciente com resistência à castração não metastática em tratamento, eu tenho um paciente com câncer de próstata hormônio sensível, metastático, com alto volume de metástase em tratamento, então eu acabo tratando esses pacientes. Mas eu acho que a ideia, né, é que a gente tenha essa possibilidade de ter um oncologista junto e ter essa possibilidade de discussão, né? Eu acho que o urologista deve fazer parte dessa discussão do tratamento. Especificamente no resistência à castração não metastático, em geral, esse paciente, ele vai estar com a gente, né? Então, porque foi você que operou, certo? Você que acabou acompanhando esse doente. Quando ele fez recidiva bioquímica, você que discutiu as opções de tratamento, acabou indicando a terapia hormonal, e a hora que esse paciente ele progride, ele vai estar com você, né? Então, eu acho que o urologista pode, e não só pode, como deve prescrever, porque, de certa forma, essas novas drogas, né, eu não acho que elas tenham uma taxa de efeitos colaterais muito maior do que, por exemplo, uma hormonioterapia habitual, certo? Então, você não precisa de nenhum cuidado necessariamente especial para prescrever essas novas drogas. Então, acho que se o urologista estiver confortável, eu acho que ele deve participar sim e deve prescrever, né? Mas se ele não estiver confortável, eu acho que é importante ele saber a indicação, porque nem sempre que você encaminha para um oncologista, necessariamente ele vai receber o melhor tratamento possível, né? Às vezes, a gente sabe que possam ter alguns outros interesses aí, então, eu acho que a ideia é que o urologista, pelo menos, faça parte dessa discussão com o paciente e com o oncologista, né? Certo, perfeito. Eu acho que essa era mais ou menos o que a gente vem pensando por aqui também. Diante desses novos avanços, é fundamental que se haja justamente essa atualização, uma vez que está sendo produzido muito conhecimento e conhecimentos consistentes num pequeno espaço de tempo. Eu acho que isso é importante, a gente está sempre atualizado, a aula foi perfeita nesse sentido. E, de fato, conversar, né? Eu acho que o oncologista não é o nosso concorrente, é o nosso amigo, e vivemos realidades diversas com relação a essa questão do encaminhamento, da maneira como essas drogas são administradas, enfim, mas a gente tem que participar, conversar, o paciente invariavelmente te procura, porque você foi o médico que operou, a respeito até mesmo de dúvidas, a respeito de efeitos colaterais de medicações que ele está tendo, enfim, de eventuais evoluções que ele está tendo, ele acaba procurando você. Então, acho que a grande ideia da gente estar fazendo esse encontro aqui é reforçar essa necessidade do conhecimento desse cenário de resistência à castração, seja ele metastático ou não metastático, enfim. Eu acho que esse objetivo foi perfeitamente aí cumprido pela sua aula. Obrigado. Obrigado, Alexandre, pelas palavras.
Eu queria aproveitar o momento, primeiro, para parabenizar pela excelente aula. Acho que foi uma das melhores aulas, sinceramente, que eu vi sobre o assunto. Para nós urologistas, às vezes, se aprofundar muito nos estudos fica um pouco mais complexo, mas eu acho que você fez uma abordagem fantástica e geral, deu para fazer um apanhado dos assuntos mais importantes. E eu queria te perguntar algumas coisas, junto com o Alexandre aí. Uma das coisas que eu queria te perguntar é o seguinte: Karim Fizazi, um dos autores de um dos estudos que você citou, na ASCO do ano passado, foi até escrito um editorial sobre isso na Nature. Ele falou que enzalutamida, apalutamida, darolutamida, né, seriam bananas e maçãs, né? Todas com estruturas muito semelhantes, com benefícios bem similares, né? Como que escolher entre uma droga e outra, né? Como que você faz na tua prática para decidir se vai usar uma droga ou a outra? Explica um pouquinho para a gente como tu faz essa seleção. Então, acho que essa é uma pergunta excelente, né? Na verdade, não existe nada muito claro de qual que é a melhor opção de tratamento. Todas as 3 drogas, elas tiveram um benefício muito semelhante, né? Como os estudos mostraram, né? Então, todas elas atingiram o desfecho de retardar o desenvolvimento de metástases e talvez o que a gente possa discutir realmente mais do ponto de vista de perfil de tolerabilidade e toxicidade, né? A enzalutamida, eu vou ser bem honesto, com a darolutamida eu não tenho experiência nenhuma, com a apalutamida muito pouca experiência, com a enza por estar mais tempo no mercado e por a gente ter mais indicações em cenários diferentes, eu tenho um pouquinho mais de experiência, tá? Todas elas um perfil de toxicidade um pouquinho diferente. Enzalutamida, existe uma preocupação em relação a uma certa incidência de fadiga, né? Talvez um pouquinho mais de quedas e fraturas, especialmente em pacientes com mais de 75 anos de idade, tá? Então, talvez isso a gente tenha que ficar um pouquinho mais atento nesses doentes. E a preocupação, claro, em relação à história prévia de convulsão. A apalutamida, mais rash cutâneo, que é o dos efeitos colaterais, ela tem um pouco de fadiga também, mas também nos estudos da APA, quem tinha convulsão foi excluído, né? Então, também nesses pacientes não seria indicado. E a DARO parece, assim, a gente está comparando estudos com critérios de inclusão semelhantes, mas o grupo de pacientes foi diferente, né? Mas talvez, pelos estudos ali, parece que a darolutamida tem um pouco menos de efeitos colaterais, né? E não tem essa penetração na barreira hematoencefálica. Então, eu acho que é muito de discussão de paciente para paciente. Talvez a única indicação clara que você escolheria a darolutamida é isso. Paciente com história de convulsão, você escolheria a darolutamida. No restante, eu acho que as 3 drogas são viáveis, né? Aí eu acho que vai um pouquinho de custo, que tem um custo parecido, liberação de convênio, né? Mas eu acho que a decisão vai mais por aí. E talvez mais por esse risco de queda e fratura em pacientes com mais de 75 anos, talvez tenha um cuidado especial com a ENZA nesse sentido. Mas é muito difícil você definir qual que é o melhor critério para escolher qualquer uma das 3 drogas, né? Perfeito. Pode falar, Alexandre, desculpa. Não, pode falar, depois eu fazer a pergunta. Eu queria aproveitar o Ari também para tocar num ponto importante, principalmente num país como o Brasil, um país que tem várias diferenças. A maioria de nós trabalha num serviço público, num serviço privado, e são medicinas, infelizmente, diferentes. A gente tem visto aí o lançamento de alguns agonistas LH-RH novos, né, os orais agora, que certamente vai entrar no mercado em breve, é uma grande facilidade, inclusive, para nós urologistas, na prescrição. Mas a orquiectomia, a comparação de orquiectomia com esses agonistas, eles têm milhares de estudos a respeito, os mais recentes mostram até um menor risco de fratura, de doença arterial periférica e complicações cardíacas com a orquiectomia, né? Mas a gente, na medicina privada, a gente usa pouco a orquiectomia ainda, ou melhor, por questões de praticidade, talvez, Então, queria saber a tua opinião, se ainda existe papel da orquiectomia, seja na clínica privada ou no SUS, e qual é a tua opinião, se você eventualmente, inclusive na clínica privada, indica para alguns pacientes, qual é a tua visão disso?
Não, eu acho que é outra coisa que é extremamente importante, né? A orquiectomia, ela caiu em desuso e parece que lentamente a gente está voltando a discutir. Eu acho que é uma ótima opção de bloqueio hormonal, tá? Eu acho que a gente só não pensaria em orquiectomia naquele paciente que eventualmente você pretende fazer uma intermitência, por exemplo, numa recidiva bioquímica, algo nesse sentido, e você pretende fazer uma intermitência, obviamente que não faz sentido, mas na doença metastática, eu acho que é uma ótima alternativa. No SUS, a gente costuma fazer até bastante, certo? Porque como a PAC, ela libera uma linha de tratamento, então, eventualmente, quando o paciente, por exemplo, ele se apresenta com uma doença metastática inicial de alto volume, a gente faz orquiectomia para ele poder receber a quimioterapia, então ele consegue fazer o charter, né? Então a gente usa nessas situações, a gente acaba fazendo orquiectomia, né? Ou quando o paciente está fazendo bloqueio hormonal e progride para resistência à castração, para receber uma segunda linha de tratamento, em geral quimioterapia, a gente também faz a orquiectomia. Então no SUS a gente usa com bastante frequência. No consultório privado, já cheguei a fazer um pouquinho mais difícil de convencer o paciente, né? Porque o paciente sempre tem aquela expectativa, digamos assim, de que talvez ele não precisa usar mais o tratamento, né? Que eventualmente um dia pare de fazer o bloqueio hormonal, tá? Mas eu acho que é uma ótima opção. Eu acho que é uma ótima opção. Como você falou, a gente tem estudo que sugere que ela até, talvez do ponto de vista cardiovascular, ela tenha uma melhor tolerabilidade, menos efeitos colaterais, né? Então, acho que a gente tem que, sim, cada vez considerar mais a possibilidade de orquiectomia nesses doentes, né? Até com o intuito até de diminuir custo, né? Cada vez mais o tratamento do câncer de próstata tem ficado mais caro, né? Então, eu acho que a orquiectomia é um procedimento barato, né? E que tem um benefício por um longo tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez considerar mais, sim. Confesso que faço pouco na clínica privada, mas a gente precisa realmente fazer mais. Uma questão mais prática, Ari, assim, em relação à utilização dessas medicações nesse cenário de resistência à castração Unizero, no seu consultório, na sua prática, com relação aos convênios, se está tendo a burocratização disso, se tem tido dificuldade, enfim, se por ser uma coisa bastante nova, apesar de ter uma evidência muito forte, se você tem tido dificuldade ou excessos burocráticos, vamos dizer assim, para conseguir instituir esse tratamento nessa fase, na fase M0. Não, do ponto de vista de dificuldade, digamos assim, não, né? O que acontece? Aqui especificamente em Curitiba, né, talvez o grande volume que a gente tenha seja realmente de Unimed, tá? Então, é a principal operadora de saúde. E a Unimed tem um centro de aplicação dessas medicações. Então, por exemplo, o paciente que vem no meu consultório que tem a Unimed, ele consegue fazer a hormonioterapia na Unimed, certo? E aí, quando ele tem uma resistência à castração, eu tenho uma indicação de fazer um agente oral, eu só faço aquele anexo de solicitação de quimioterapia, o paciente vai no convênio, eles liberam e entregam diretamente para o doente, né? Então, o próprio convênio ele faz essa dispensação e basicamente assim, o que eu faço para solicitar, né, um anexo de quimioterapia, né? Você preenche esse anexo, faço uma receita da medicação e faço um relatório médico do que o paciente tem, né? E por que ele tem essa indicação, né? Então, tem tudo isso pronto e acaba encaminhando para o paciente. Não tive problema, né? Em termos de negativa. Lá atrás, tive negativa na época de latitude, não tinha liberação em bula ainda, né? Mas hoje não tive mais problema, né? Se tem indicação de câncer de próstata resistente à castração, acaba indo e os pacientes acabam fazendo. Dos outros convênios, como aqui especificamente essa dispensação e a hormonioterapia ela acaba sendo feita em clínicas de oncologia, então esses pacientes eu acabo acompanhando junto com o oncologista, então acaba sendo o oncologista que solicita isso, né? Então eu acabo não solicitando porque esse paciente ele já está numa clínica de oncologia para fazer a hormonioterapia. Eu não consigo, nos outros convênios, como eles não têm rede própria, eles têm que ir para uma clínica para fazer. Então acaba ficando um pouquinho para o oncologista que faz.
mas em relação, por exemplo, à Unimed, que tem seu centro próprio de dispensação de medicamento, nunca tive problema, né? Fazendo essa anexo de solicitação de quimioterapia, receita e relatório, vai bem tranquilo e o paciente pode fazer uso dessas medicações, né? E, em geral, as medicações elas são bem toleradas, né? De certa forma, você não precisa fazer nenhum exame específico para ficar acompanhando esses doentes, exceto a biraterona, que na fase inicial você precisa estar avaliando função hepática, precisa estar avaliando hipertensão, precisa estar dosando potássio, mas, em geral, também não é nada complicado você fazer essas avaliações. Mas as outras medicações, né, na não metastática, resistência à castração, os antiandrogênios, eles não têm nenhuma necessidade específica de nenhum exame. Em geral, são bem tolerados, né? Então, dá para a gente tocar isso de uma maneira relativamente tranquila. Muito bom. Aproveitando a pergunta do Alexandre, Ari, no segmento desses pacientes, no acompanhamento, você faz uma rotina de exames periódicos? Como você faz na prática, no consultório? Nesse do não metastático, você diz? Não metastático. Isso, Então, assim, no não metastático, como esse paciente ele acaba recebendo os novos agentes hormonais, né? Você não precisa fazer nenhum exame específico para o tratamento. A recomendação é você fazer essa avaliação, especialmente com PSA, a cada 3 meses, tá? E se ele estiver respondendo bem, você não tem necessidade necessariamente de fazer nenhum outro exame de imagem, tá? Então, de certa forma, avaliação mais ou menos a cada 3 meses com exames laboratoriais. Na situação desse paciente acabar apresentando uma elevação do PSA, daí sim, né? Aí, como eu falei, tem o radar, ele sugere que a gente deva fazer o primeiro exame com PSA de 2, depois, se vier negativo, você faz com PSA de 5, e se vier negativo, a cada duplicação, né? 10, 20, 40, tá? Eu confesso que, às vezes, quando o PSA começa a subir, é difícil você segurar o paciente sem fazer nenhuma imagem, até, por exemplo, ele chegar nessas duplicações, né? Então, às vezes, você acaba fazendo algum exame de imagem um pouco antes. Mas, normalmente, a cada 3 meses, eu acabo fazendo essas avaliações a cada 3 meses, né? A primeira vez, né? O paciente começou com antiandrogênio, eu vejo ele cedo, né? Com 1 mês, eu já peço para eles voltarem, fica um pouquinho mais perto, mas com exames de rotina a cada 3 meses. Perfeito. Bom, até 2010, 2011, a gente não tinha absolutamente nada para tratar paciente nem metastático, na verdade, né? Era só nitroxantona e pouquíssimas opções, né? Eu prescrevi muito na residência Diestilbenol, né? Muitos daqui prescreveram também isso e de lá para cá a gente tem uma evolução absurda de drogas, de novas maneiras de tratar em várias fases o câncer de próstata, né? E queria aproveitar, Moacir, quem está medindo o tempo é você, viu? Eu estou aproveitando aqui a presença de Ari, que a gente tem que aproveitar ao máximo. Que não é sempre que a gente tem a presença de um cara vamos pegar ele aí, tão genial assim, não. Então, assim, Ari, essas drogas, né, tanto o Prosper, o Aramis, o Sparta, todos mostraram resultados semelhantes no sentido de sobrevida, mortalidade, sobrevida livre de metástase, sobrevida, mortalidade em torno de 40 meses, e agora, mais recentemente, com sobrevida geral também, o impacto na sobrevida geral, né? E todos atuando mais ou menos com o mesmo mecanismo, né? Receptor androgênio e tal. Você falou de algumas perspectivas, né, dessas novas drogas, mas você acha que nesse cenário de tumor não metastático, existe mais algo à frente que a gente possa fazer, que as drogas possam vir, ou mecanismos diferentes? Ou você acha que o que a gente conseguiu em tumor não metastático é isso mesmo e não tem muita coisa a conquistar, não? Acho que é uma ótima pergunta, né? Na verdade, essas 3 drogas, elas tiveram resultados bem consistentes, né? E claro, por várias razões, né? Como eu mostrei inicialmente, provavelmente esses pacientes eles já têm uma doença micrometastática, né? Então, talvez a gente dizer, né, que sejam 2 cenários completamente diferentes, né? Não metastático e metastático, que talvez a gente tenha
um intercâmbio, digamos assim, né? O não metastático, mas em termos de volume de metástase, né? Ele já tem alguma micrometástase, no metastático ele já tem metástases em grande número. Então, eu acho que, talvez no futuro, essas drogas, do ponto de vista de medicina personalizada, né, avaliando, dependendo do que o paciente apresenta de alteração genética, elas podem vir um pouquinho antes, tá? Se a gente conseguir, eventualmente, ter já essa noção no tumor primário, digamos assim. Talvez seja mais raro, né? Mas talvez possa haver. Mas pelo fato de que, normalmente, esses doentes, essas alterações, principalmente de rende reparo de DNA, elas acabam sendo mais frequentes a partir do momento que a doença vai progredindo, né? E aí você vê isso só na biópsia da metástase. Eu não sei se a gente vai... Eu acho que a gente vai ter mudança, né? Vai vir um pouquinho mais cedo essas drogas, eu acho que sim, tá? Mas talvez a maioria dos pacientes a gente vai continuar utilizando esses antiandrogênios de segunda geração, né? Eu acho que a gente vai ter ainda porque, como eles não têm necessariamente uma metástase clínica, vai ser difícil você conseguir material dali. Mas se você tiver melhores exames e conseguir, eventualmente, essas avaliações por outras formas, sei lá, avaliando DNA de célula de tumor circulante, né? Talvez você tenha uma medicina mais personalizada nesse sentido, né? E eventualmente avaliando essas variantes ARV7 e tudo, né? Que talvez a gente consiga ver no soro do paciente mesmo. Talvez a gente possa ter alguma mudança, né? Eu acho que assim, na oncologia, né? Vocês viram, se você fica 6 meses sem ler alguma coisa, você já está atrasado, né? Então, cada dia tem uma coisa nova. Hoje eu acabei de ver que surgiu uma notícia, veio pelo e-mail da AOA, não sei se vocês viram, mas veio uma notícia de um laboratório de uma nova droga que ela atua em pacientes que têm perda de PTEN, né? Que é uma outra via de progressão do câncer de próstata, né? Essa perda de PTEN, ela faz com que o paciente tenha maior probabilidade de progressão, até em vigilância ativa, talvez dê para usar nesses doentes, mas agora em resistência à castração tem uma nova droga que é associada com a abiraterona, ela parece ter maior taxa de resposta. Então, cada dia surge uma coisa nova, então eu acho que nesse cenário de não metastático, talvez lá para frente surja também, né? Perfeito. Alexandre, quer comentar mais alguma coisa? Só para ter uma pergunta aqui do chat, aqui, do Dr. Tiago Suzuki, certo? Pergunta se, quando você não tem disponível antiandrogênios de segunda geração, indicaria quimioterapia em casos que ainda não tenham metástase, no cenário, por exemplo, de um tipo de duplicação do PSA menor que 4 meses? Então, o Tiago é nosso residente lá na Santa Casa. Bacana que ele está acompanhando aí. Mas, na verdade, assim, não existe indicação de a gente fazer quimioterapia nesse cenário, tá? Não tem nenhum estudo, não tem nenhuma evidência, tá? A ideia, a quimioterapia, ela é para paciente com câncer de próstata metastático, certo? Então, no cenário do câncer de resistente à castração não metastático, se você não tiver disponibilidade de nenhuma dessas novas drogas, tá? Aí são duas opções. Ou você observa esse paciente, né, acompanha até ele desenvolver uma metástase, aí você tem outras opções. Ou dá para tentar utilizar os antiandrogênios de primeira geração, né, bicalutamida, eventualmente flutamida. A gente sabe que a resposta ela é uma resposta relativamente pobre, mas seria uma alternativa, né? Você vai ter um controle de PSA temporário aí, isso vai deixar o paciente um pouquinho mais tranquilo. Mas eu acho que esse seria o caminho se você não tiver esses novos antiandrogênios. Quimioterapia não seria uma boa alternativa, tá? Tem até, se você não tem esses novos antiandrogênios, provavelmente você não vai ter a abiraterona também. A abiraterona não foi estudada formalmente nesse cenário, mas tem alguns estudos fase 2 que sugerem que talvez ela tenha uma resposta também. Se você tivesse disponível, poderia discutir. É estudo fase 2, é estudo inicial, não tem evidência clara, mas eventualmente na falta de alguma coisa, poderia discutir. Mas acho que se tiver abiraterona, tem os outros também, né? Que eu acho que até no guideline da AOA, eles falam que realmente quando não é possível você administrar os antiandrogênios de segunda geração,
a recomendação é você oferecer observação mesmo no estágio N0 mesmo, diante de um alto risco de progressão, né, com um doubling time menor que 10 meses. Né? Isso, até porque, exatamente. eventualmente, usar de primeira geração, os estudos não mostraram nenhum ganho de sobrevida global e nem sobrevida de progressão, né, com bicalutamida. Enfim, eu acho que a ideia seria mais observar mesmo, né? O que ganha é controle de PSA, né? Talvez ele tenha um controle de PSA por um curto período de tempo. Né? Então, às vezes, para algum paciente, ficar um pouquinho mais tranquilo poderia ser uma opção. Mas, realmente, não tem nenhum benefício em termos de sobrevida de progressão, né? A melhor indicação é realmente observação. É onde talvez a bilaterona passe a entrar, justamente talvez com o crescimento da indicação com PSMA, né? Possivelmente esses cenários M0, que a gente foram avaliados nos 3 estudos, né? Por métodos, né? Ressonância, cintilografia, que foram utilizados no PROSPER, no SPARTA e no ARAMS, com a massificação, vamos dizer assim, né? Do PET com PSMA, a gente vai começar a descobrir mais N1s, e aí a bilaterona vai estar entrando em muitos pacientes que agora estão, às vezes, recebendo esatomida, isso como, às vezes, como preferência pessoal mesmo. Eu acho que talvez a indicação de... eu acho que talvez, assim, o PET de PSMA nesse cenário é extremamente controverso, né? Porque os pacientes no Spartan, Prosper e Aramis, eles não fizeram PET de PSMA, eles fizeram exames de imagem convencionais e tiveram benefício mesmo assim. Né? Então, por mais que, se você tem exame de imagem convencional, que não mostrou metástase, você faz um PET e o PET dá positivo, acho que ele continua sendo um candidato para esses novos antiandrogênios, porque esses pacientes eles acabaram entrando nos estudos. Mas, de maneira geral, talvez a grande indicação realmente do PET de PSMA nesse cenário seja justamente essa que você falou, né, Alexandre? É aquele paciente que você não tem acesso a essas novas drogas, né? Exato. E aí você precisa definir uma metástase para conseguir um novo tratamento. Tá? Então, isso lá atrás até a gente acabava fazendo, né? Eu acho que teve um paciente que acabei fazendo isso, porque tinha um tempo de publicação rápido, não aparecia nenhuma metástase, nada, e nessa angústia você faz o PET PSMA, mostrou. Aí você agora tem uma justificativa para fazer uma nova droga. Né? Mas agora, com esses novos tratamentos, talvez não tenha por que a gente fazer PET, porque provavelmente não vai mudar a conduta na maioria dos doentes. Né? Bom, deixa eu aproveitar então e fazer mais uma pergunta. Uma das coisas novas que surgiram nesses últimos 10 anos é o conceito de oligometástase, né? Principalmente com a melhora dos métodos de imagem, PET, PSMA e tudo mais. E hoje, no passado recente, a gente não tinha absolutamente nada para fazer nesse estágio da doença, né? Hoje a gente tem várias opções, né? Inclusive na ASPA agora, recente, mostrou o estudo STOMP, né? Mostrou benefício em tratar metástase direcionada, como você mesmo citou na aula. Além do uso da abiraterona, do docetaxel e, eventualmente, de cirurgia, né? nessas situações. Qual a tua opinião sobre esse status de oligometástase? Você... claro, vai individualizar cada caso e tal, é um assunto bem controverso, né? Mas qual que é a tua opinião sobre o tratamento desses pacientes? Então, é algo que também, de certa forma, existe uma certa controvérsia até na definição do que é oligometástase e o que não é, né? Então, não é muito claro, né? Tem alguns que sugerem que seria até 3 metástases ósseas, seria oligometástases, incluindo ou não metástase visceral, tem outros que sugerem que até 5 você poderia incluir, então existe esse debate realmente, né? Eu realmente eu não sei te dizer se a oligometástase é uma entidade diferente, né, do ponto de vista biológico, ou se realmente é só um estágio mais precoce, digamos assim, da doença e que você acabou diagnosticando mais cedo. Acho que isso a gente não consegue definir. Mas eu acho que tudo isso, o que é a tendência, né, tem surgido é você tentar diferentes formas de tratamento esses pacientes com oligometástase. Né? Então, por exemplo, o paciente com oligometástase que se apresenta com câncer de próstata metastático de novo, né? Abriu o quadro com doença metastática, mas tem pouco volume.
né? Existe uma tendência cada vez maior de você tratar o primário desses pacientes, não só fazer a hormonioterapia, mas tratar o primário e, eventualmente, até discutir e tratar as metástases. O tratamento direcionado à metástase, eu acho que os resultados iniciais, né, tanto do STOMP, que foi apresentado a atualização realmente agora na GEUASO, quanto do ORIOL, que foi publicado agora há pouco tempo no JAMA, eles são bem interessantes, né? Então, só que esses pacientes, nos 2 estudos, eles tinham doença recorrente, ou seja, eles eram tratados locais, apresentavam recidiva e, na recidiva, eles desenvolviam metástase. Eles já não tinham o tumor primário. Nesses pacientes, você irradiar a metástase, ela retardou o recebimento de hormonioterapia. Então, os pacientes nem chegavam a fazer hormônio, né? Eles eram só se você tratava a metástase. E teve um número de pacientes que respondeu por quase 5 anos. Eu acho que 20, quase um quarto dos pacientes do STOMP ficaram sem hormonioterapia por quase 5 anos. Então, são números bem robustos, bem interessantes. Tá? O que o ORIOL nos traz de mensagem, que é algo bem importante também, é que se você for pensar em tratar essas oligometástases, o ideal é você fazer um exame de última geração. Tá? Então, eles compararam quem fez PET de PSMA e quem fez exame convencional. Quem fez exame convencional, a resposta foi muito ruim, a radioterapia direcionada. Agora, quem fez PET de PSMA e radiou todas as lesões, a resposta foi muito melhor, né? Então, eu acho que a oligometástases é algo que a gente tem que considerar como pelo menos uma entidade diferente e eu considero, sim, tratar primário e tratar, eventualmente, o sítio de metástases nesses pacientes que apresentam doença recidivada. Paciente que apresenta doença de novo, digamos assim, eu acho que a gente não tem dado para tratar primário mais metástases. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho mais de cuidado ainda. Mas no paciente recidivado, eu acho que esses dados são muito interessantes, né? Então, eu acredito nessa entidade, digamos assim, eu acho que é algo interessante porque realmente os estudos são bem significativos. Você pensar que um paciente com metástase, você irradia, o paciente fica 5 anos sem nenhum tratamento sistêmico, eu acho que o paciente se beneficia muito, né? Então, eu acho que é algo que vale a pena, sim, a gente sempre discutir. Moacir, é melhor você assumir aí, senão a gente vai ficar aqui a noite toda, né? Bom, mais alguma pergunta, não? Alexandre, Mário, quer fazer algum comentário? Uma pergunta que chegou aqui agora. Definição, não foi uma afirmação, foi uma... Marco Antônio, definição do oligometastático da Astro é o número de máximo metástases que é possível tratar de forma segura, né? Acho que ele falou isso aí. O Marco é radioterapeuta, né? Tá. Acho, não. Não sei. Não sei se eu estou confundindo. Isso que era. Confirmou aí. Bom, então mais algum comentário aí? Alguém? Alexandre, Mário, alguma consideração? Só agradecer mais uma vez aí a participação, a oportunidade de discutir esse assunto com vocês, a participação e a aula do Ari realmente foi muito boa e uma discussão ótima também, né? Foi uma discussão extremamente esclarecedora e ratificadora de conceitos, vamos dizer assim, e com coisas novas aí que realmente a gente vai levar para a nossa prática diária. Obrigado. Queria agradecer também a oportunidade de participar da reunião, parabenizar Moacir, nosso presidente, por organizar, ao Mário e ao Alexandre por participar aqui em conjunto, ao Ari pela honra de participar aqui conosco, com a brilhante aula e comentários, e a todos os participantes aí. Obrigado. Foi ótimo o evento, acho que a aula, todos gostaram muito da aula aí do Ari, foi uma revisão muito boa, acho que deu para fundamentar muitos conceitos e agradeço a oportunidade aí da nossa seccional estar presente. Eu queria agradecer a vocês, viu, gente? Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui com vocês e agradecer a receptividade de todos. Muito bacana a gente mesmo longe poder estar tão perto. Acho muito bacana isso. Queria agradecer, né? Vamos encerrar nossa reunião. Agradecer a Ari pela disponibilidade aí de fazer parte desse evento conjunto da SBU Pernambuco com a SBU Sergipe. Mais uma vez, agradecer às telas também pelo apoio. Tá? A aula
como foi falado aqui por todos, excelente, bem direcionada mesmo para urologista, né? Como o Luiz falou, então, não aprofundou tanto nos estudos, deu aquela visão, uma ótima revisão dos estudos mais atuais, das condutas mais que estão sendo usadas atualmente. Agradecer a Alexandre, né, pela moderação, a Luiz Henrique também, tá? E a todos que participaram aqui, que fizeram perguntas. Acho que foi bem proveitosa e espero que em breve possamos fazer mais dessas, né? Mais outras reuniões, que sempre faz a gente engrandecer nosso conhecimento. Obrigado a todos, boa noite, que todos fiquem bem aí nessa pandemia. Um abraço. Abraço. Abraço, gente. Até logo.